Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. São 365 meditações do Krishnamurti, né? Uau! É um livro isso? É um livro. Mas, assim, acho que ele estava um pouco de mau humor quando ele escreveu, mas, enfim. Eu vou ler 3 títulos e você me disse se ele não estava de mau humor. Tá. Primeiro título, 1 de setembro, achamos que somos intelectuais. 2, todo pensamento é distração. 3, o intelecto corrompe o sentimento. O pensador é o pensamento? O que tem no Claramente dia eu 28? Qual é a meditação do dia 28? 28, vejamos aqui. 28, ih, rapaz. Isso parece o papagaio do Realejo. 28, o tema do dia 28. Você deu sorte, que eu estava olhando o mês errado. Eu sou outubro. Mas como eu abri aqui achando que era o seu, então o 28 de outubro é mudança real. Ah, tá. Muito bom. Vou te dar mais uma chance, não vai precisar ser esse ano, a tal da mudança real. Vamos ver aqui. 28 de setembro, além do tempo. Além do tempo arado. Primeiro parágrafo só. A mente condicionada certamente é incapaz de descobrir o que está além do tempo. Ou seja, a mente, como a conhecemos, é condicionada pelo passado. Muito bom. Uau, hein? Muito bom. Tem tudo a ver comigo. O Krishnamurti era um grande cara, né? Pô, a história do Krishnamurti é inacreditável. Vocês sabem a história dele? Eu sei alguma coisa. Pô, é uma das Se você histórias puder. mais interessantes para quem gosta dessas coisas de espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. É o máximo, né? Você conhece a história, né, Gô? Cara, eu conheço uma boa parte da história dele. Eu esqueci 1/3, mais ou menos, mas eu lembro de uma coisa dele que me marcou muito. Ele é o pai da experiência direta. Então. Mas você está indo para as sofisticações. Deixa eu ir para as fofocas biográficas. As fofocas Essa é a minha eu especialidade. lembro. Então, em algum momento, no começo do século, numa praia na Índia, estava o coronel Leadbeater e a Annie Besant, que eram os 2 principais pensadores, videntes e professores da Sociedade Teosófica Internacional. E eles estavam ali naquela praia quando eles viram uma mulher com uma criança andando na praia. E eles 2, que eram videntes, nunca, jamais tinham visto uma aura igual a daquela criança, daquele menino. Uau! E eles chegaram, então, eles se entreolharam, viram, é ele. E basicamente interpelaram a mãe e disseram, muito bom dia, nós somos blá, 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 e nós temos uma coisa para contar para você. Esse seu filho é o Messias. Ele basicamente é a alma mais evoluída que está andando no planeta Terra no momento e é a pessoa que nós estávamos esperando. Então, o que você precisa para que nós possamos cuidar dele, dar para ele uma educação ocidental, levarmos ele para a Inglaterra e blá, 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 e fazermos dele o principal mestre espiritual da Sociedade Teosófica. Porque tudo que nós montamos foi esperando ele chegar. Esse foi o começo da história do Krishnamurti. E aí a mãe não pôde resistir a isso, ela era
uma mulher simples na Índia, e entregou o filho, e ele foi levado para a Inglaterra, onde ele teve uma educação estilo Oxford, Cambridge, e sei lá o quê, teve tudo do bom e do melhor, já desde muito cedo, com a informação de que ele era o cara, e de que quando ele estivesse suficientemente maduro, tudo seria colocado à disponibilidade dele, porque ele era o mestre que todos estavam esperando. E ele cresceu assim, até que ele amadureceu, ficou adulto e teve um momento central de iluminação dele, que foi: pois bem, não faz sentido você ter mestres, messias, gurus e ter uma sociedade em torno deles. Cada um de nós tem que fazer seu próprio caminho. E você ficar seguindo um mestre é uma atitude infantil que vai atrasar o seu desenvolvimento pessoal. O mistério de ser humano é grande demais para você querer resolver ele numa versão McDonald's. E aí, a grande história foi que ele recusou o lugar de guru da Sociedade Teosófica Internacional que estava lá colocado para ele. E ele saiu pelo mundo, basicamente, dizendo: olha, não confie em gurus, desenvolva você mesmo as suas próprias respostas. E como é que você faz isso? Seja implacável nas perguntas. Então, essa é a parte do Krishnamurti que eu mais gosto. Ele ganhou tudo desde pequeno e olha como é linda a história. A única maneira dele ser ele mesmo e não um legume era justamente se libertar de tudo aquilo que ele ganhou. Que é o que todos nós temos que fazer, nos libertarmos de tudo aquilo que nós ganhamos. Nem que a gente tenha que fazer tudo de novo com as próprias mãos. Incrível, Uau. né? Incrível. O Krishnamurti, para mim, é uma pessoa que, às vezes, eu vejo ele falando, me dá até uma certa aflição, assim, porque eu acho que é um misto de o quanto as palavras que ele fala, do jeito que ele fala, me impactam, porque são simples, mas são muito profundas, e porque realmente, de alguma forma, a figura dele, junto com a fala tal, eu acho uma figura de uma energia que, obviamente, é um ser iluminado, mas ele é um... Eu não consigo me conectar com ele. Eu acho ele calmo demais, sabe? Não sei se é porque também a maior parte dos vídeos que tem ele já estava mais velhinho, mais cansado, né? Parece, não sei, de alguma forma parece que ele tem alguma condição de saúde, não sei. A fragilidade. Exatamente. Eu acho que a fragilidade dele, de alguma forma... Então, eu sempre vejo que eu percebo que eu fico nessa luta ali de entender ele um pouco melhor, sabe? Sabe com quem ele me lembra? Eu acho ele muito parecido com Bob Dylan. Tem alguma coisa na energia dele que me lembra o Bob Dylan. É uma lucidez que vem da sensação constante de ser apenas um ser humano. O que você acha, Gol? Você está fazendo caras interessantes, pensando várias coisas simultaneamente. Eu estava um pouco como ouvinte aqui, assistindo o programa. Eu tenho um audiobook dele aqui que é Reflections of the Self, Reflexões do Eu, não sei qual é o título em português, que pega um pouco, acho que dessa fase mais final aí, que o Snow falou, e é um audiobook pesado, denso. Foram poucos os momentos que eu não caí em sono profundo durante o processo de tentar ouvir. Que passou a servir para esse propósito também, né, quando eu precisei. Ele é realmente, acho que é uma das máximas realidades desses temas possíveis vem dele, né? É muito na sua cara, né? Não tem muito como fugir dali. Meio implacável. Agora, tem uma coisa do Krishnamurti que eu gosto muito. Ele é um mestre de uma época em que ainda não existia a pressão de ser simples e acessível, que era um tema que nós estávamos conversando logo antes da gente se encontrar. Ele não tinha nenhum problema em deixar todo mundo vesgo tentando entender do que ele estava falando. E
Isso me agrada não porque eu seja assim tão elitista que eu prefira o obscuro ao acessível e o complexo ao simples, mas, francamente, a gente pensa como nós somos pequenininhos diante do tamanho das coisas. Não é meio esquisito a gente olhar para tudo em volta, sei lá, olhar para um Grand Canyon, para uma galáxia de Andrômeda espalhada no céu do inverno do Atacama e virar e dizer: ah, é muito simples. Não é esquisito? Eu acho que é tudo menos simples. Eu acho que a realidade, quando a gente olha para ela com um mínimo de 360 graus, é alguma coisa que nos deixa sem palavras, deixa com nó na garganta, deixa a gente entre agradecido e desorientado. Nunca me vem a sensação de, é muito simples. Sei como é que você se sente em relação a isso. Eu queria fazer uma meta-análise sua, porque eu acho que você fala que você gosta da complexidade, eu acho que você gosta mesmo, e às vezes você vai lá neste lugar, mas eu acho que você é um dos caras que melhor nomeia as coisas de forma simples que eu conheço. Eu acho que se eu tivesse que se você não fosse veterinário, eu precisasse te dar um nome, eu diria que você é um grande nomeador de coisas. E eu acho que você tem um exercício de metafórico que traz muita simplicidade nas coisas que você fala, Bi. Eu acho você um grande decodificador das coisas. Não sei se o Gol concorda comigo ou não. Eu não sei se eu concordo com essa sua ideia de que você não consegue fazer simples. Olha, eu só te digo o seguinte, fico muito grato, mas para mim que alguém me compreenda é um pequeno milagre. Assim, eu estou simplesmente tentando balbuciar o que eu percebo, o que eu sinto, que isso tem uma comunicação aí, que alguém do outro lado entenda. Eu acho que o desejo de comunicar, de compartilhar, de ser entendido é muito grande, mas nunca para mim vem com uma preocupação de agora deixa eu tentar simplificar as coisas. Simplesmente eu acho que a mente da gente é mais ou menos igual e o que a gente consegue captar desse mistério todo é o que a gente compartilha, é o que cabe nas palavras, vamos dizer assim. É o que cabe nas palavras. Tem tanta coisa para além Você delas. sabe que eu gostaria de fazer um adendo aqui relevante, até porque eu tive a oportunidade de assistir esses dias a célebre troca de Larry B com Jason Silva. Você reassistiu ou você estava... Reassisti. Isso é material de YouTube, inclusive. Nossa. Eu tenho. O que eu assisti ali foi justamente isso. Eu vi o Jason Silva tentando desenfreadamente complicar ao máximo e criar derivadas das derivadas, e você trazendo ele sempre de volta para o centro da rede e desconstruindo tudo e simplificando tudo que ele vinha falando. Então, eu acho que tem realmente em você o que a minha mãe diria que é o direito exclusivo, né? Você tem o direito exclusivo de complicar. Tirando você, você descomplica todo mundo. Essa é boa. Olha só. Tá bom. Uma nova camada do Google trouxe. Uma leitura generosa, mas eu acho que o importante de tudo isso é pegar esses mistérios todos e conseguir trazer eles de uma maneira fresca, nova. Isso eu acho então, mas deixa eu só tentar trazer um pouco à terra essa discussão, porque as coisas só funcionam para mim na simplicidade mesmo. E você falou, tem até não sei se você lembra, o Snow, naquele curso interessantíssimo que tem de 8 capítulos do nosso querido Michael Singer, que fala muito desse negócio né, desse momento da gente querer mudar a realidade, e ele fala sempre dessa história da gente olhar, a gente ter noção do nosso tamanho
e diante do universo, de tudo que nos cerca, né? E como é que aquele momento que a gente está vivendo ele vem de uma série de alinhamentos enfim, de tudo que precisou acontecer para ele acontecer daquele jeito, e nós ainda assim não gostamos do que estamos vendo e pensamos como eu faço para mudar isso aqui para atender os meus desejos pessoais. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que tem esse lado da grandiosidade de tudo que nos cerca, tem um processo simples, embora extremamente complicado na execução, que é da aceitação daquilo como está, como veio, né? Sem precisar de uma mudança pessoal nossa. Eu estou com uma dificuldade muito grande de prestar atenção, porque, vamos lá, você está mudando o seu... Você está traiçoeiro e safadinho hoje, né? Mudando o seu... Eu não sei nem o nome disso que ele está mudando, que é eu também não sei, a tela. Está mudando a tela. A tela dele vem mudando, ele vem... Ele ora super-herói, emojis, enfim. E achei jogo baixo, que é para me tirar do jogo aqui, mas eu vou falar com você de olhos fechados agora. Eu acho que esse é um tema absolutamente fascinante, porque o que você está dizendo em poucas palavras, o quanto que você progride no caminho da consciência, na medida em que você entra num processo de tentar sair fora o máximo que você puder do fluxo da manifestação das mudanças, das ilusões, e você tenta fazer aquilo que nas religiões se chama olhar tudo do ângulo do subespécie eternitatis. Quer dizer, você olha tudo por um ângulo da eternidade. E isso é uma das chaves principais da atenção nesse exato momento. Larry Go, em contra-ataque das minhas brincadeiras, ele põe uma máscara de dormir, o que o deixa virtualmente imune a tudo que eu estou fazendo. Retomando. Então, a ideia é, se você vai para o ângulo da eternidade, essa é uma das maneiras mais fáceis de você fazer um processo de evolução da consciência. Olha, eu não sei como é que o Snow sente isso, mas na minha experiência isso é bem verdade mesmo. A única coisa que sempre me pega nessa versão, que é uma coisa que eu tenho muito cuidado pessoalmente, eu ainda não entendi por que as coisas são do jeito que são. Por que a vida funciona desse jeito? Por que as coisas aparentemente mudam? Por que a gente envelhece? Por que a gente fica doente? Por que a gente nasce? Por que a gente morre? Por que os ipês florescem entre agosto e setembro? Por que nós nascemos no Brasil? Em outras palavras, eu ainda não entendi nada. E eu tenho uma sensação constante de que tudo isso que eu não entendi é como se fosse um conjunto de presentes que eu recebi numa manhã de um dia de Natal. E que eu tenho que brincar com esses brinquedos e tentar descobrir que sentido eles têm, porque ao fazer isso, de alguma maneira, eu os valido. Tem um poema do Rilke, eu acho, em que ele fala de como todos os animais e todas as coisas olham para o humano esperando que o humano as explique. E que o humano é justamente aquela consciência que pode chegar e dizer: isso, um cactus. O cactus é assim. Isso, um gato. O gato é assim. E de certo modo, é como se esse fosse a nossa contribuição e a nossa retribuição pelo presente da vida que a gente recebeu. O que te fez, Rigo? Quando você assiste um filme, você tem muito a necessidade de entender como ele foi feito. Você fica pensando na câmera, qual foi o ângulo da filmagem,
Como é que tá os settings? Como esses atores se prepararam? É o que você faz normalmente? Com frequência. Isso explica muita coisa, Porque, na verdade, eu vejo muito mais como um programa que está rodando, que tem a sua matemática por trás, seus critérios e referências, e nós, por acaso, somos parte desse programa, e provavelmente cada um com um desenho de caminho relativamente pré, pré-desenhado, pode ser? Estabelecido para desenhar. Pré-estabelecido, talvez. Não sei, não pré-estabelecido, enfim, não vou entrar na parte de ele já estar todo escrito, muito mais na fase dele tem o seu um enredo mais ou menos determinado, né? Então o resto ele precisa estar ali, fórmulas matemáticas, se você for estudar mais a fundo cada uma dessas coisas que você falou, você encontra referências matemáticas de proporções e tudo mais que, enfim, que explicam uma parte disso tudo, quero crer. Agora, eu confesso que é realmente um exercício grande. É a história sei lá, do pensar na vida ou viver, né? Essa história. Claro que é tudo é uma linha tênue, óbvio, mas eu pelo menos tenho tentado me policiar para tentar sair um pouco desse lugar da análise, né? Porque ele realmente, assim como você, ele me consome bastante. Assim como eu te consumo bastante. Eu te canso. Claro. Mas por isso que depois de a gente conversar, você some. Eu comprei uma reguinha. Eu fico pensando que essas ideias do Michael Singer, dessa ideia da compreensão, a gente já falou bastante isso aqui, a gente já teve longuíssimas discussões sobre isso, mas eu sempre penso que essa piscina que a gente vai colocar o pé, ela é sempre uma escolha, né? Seja qual for ela, o caminho, os caminhos têm intersecções, mas ele é uma escolha de uma piscina que você vai nadar, né? E eu acho que a fé, de alguma forma, é uma escolha e você escolhe o quão mágica você quer deixar a sua vida, o quão com mais sentido, né? Tem as pessoas que querem levar uma vida mais racional, mais matemática, mais cética, ateísta, e isso tem um valor para elas, e outras que escolhem ter uma visão, tem infinitas piscinas aí que a gente pode entrar. Eu cada vez mais tenho pensado que, uma vez que é uma escolha e que tudo é uma criação dessa piscina, eu gosto muito da ideia desse universo maleável e que é possível a gente cocriar a nossa existência junto com ele. E assim, se não é, se isso é possível ou não, pouco importa. Eu acho que a escolha de você viver uma vida em que você acredita, que você cocria e você vê, você vai ligando os pontos do que você pensou e do que você acreditou. É uma vida que eu acho que ela tende a ser uma vida mais mágica e muito mais gostosa de ser vivida, ponto. Isso que você falou, Snow, eu acho legal. Eu só complemento assim, que vocês sabem da minha afinidade com esses universos mais terapêuticos e tudo mais. E eu acho que fica muito claro no universo terapêutico que tem uma relação direta na vida humana entre a experiência do sentido e a experiência da responsabilidade. De novo, quem fala disso super bem é o Jordan. Ele fala disso super bem. Então, o que acontece? Eu não sei dizer se isso não tem a ver com a maneira como a gente é configurado como ser humano. Mas o fato é que, para que a experiência de estar vivo faça sentido, em geral, nós precisamos nos sentir responsáveis por aquilo que está acontecendo, em algum grau. Tanto é que, quanto mais responsável a pessoa se sente, mais imbuída de sentido a vida dela fica. Então, isso é muito fácil de você observar, isso é empírico. Quando você pega aqueles grandes médicos, quando você conhece aqueles médicos que ficam salvando vidas, trabalhando, sabe? Parece literalmente o protagonista de um seriado
do Netflix de medicina, Uhum. esses caras, eles nunca têm um problema muito grande de falta de sentido, porque eles estão se sentindo o tempo todo ali no centro da ação e responsáveis por um monte de coisa que acontece, tomando decisões. E aí, doutor, vamos Uhum. amputar? E aí, Decisões de doutor? vida e morte, né? Então, e essas pessoas, elas são encharcadas de sentido na experiência delas. Então, assim, para mim é muito claro que, do ponto de vista filosófico, o livre-arbítrio é uma questão elefantina, para dizer o mínimo. Você tem argumentos excepcionais, sofisticados, sutis, contra o livre-arbítrio, e você também tem uns argumentos muito bons a favor do livre-arbítrio. E eu, pessoalmente, tenho a impressão de que parte da graça de ser humano é que você nunca vai ter certeza se o livre-arbítrio existe ou não. Mas o que eu posso dizer é que a vida faz mais sentido, subjetivamente falando, emocionalmente falando, quando você acha que o livre-arbítrio existe. Por quê? Porque você fica mais responsável. Pelo menos Eu assim. acho que eu concordo com o fato da vida ficar mais divertida, eu só não concordo muito com a ideia de que ele esteja necessariamente ligado a uma ação e não a um posicionamento que vem anterior à ação. Talvez só nisso que a gente discorde um pouco, mas a gente não precisa também entrar... Mas você sabe que aí que você falou isso é muito bonitinho, porque aí, para mim, aí já não tem discordância. Talvez a gente esteja se entendendo. Sabe por quê? Porque se você acha que a não ação é a escolha, ela é uma ação também. Aí isso é total uso do livre-arbítrio. Não disse isso, não. Não acho que é isso. Mas não vou entrar nessa discussão com você hoje, ainda. Porque eu queria fazer uma pergunta para o Snow. E que o Snow eu venho acompanhando, e você também, imagino, na sua trajetória recente. E hoje de manhã eu estava numa discussão com um amigo sobre como a gente abre e fecha abas novas na nossa vida, né? Como abas do computador. E como é que e talvez aí escolhas, né, que a gente vem falando, de entender o que a gente precisaria pensar antes de abrir uma aba nova, né? E o que é que está indiretamente ligado nesse movimento de abrir uma aba que, obviamente, vai tomar sua atenção, tua energia e tudo mais. E como é que você avalia no teu campo o que tem ali de abas que não precisam mais estar ali e que estão ainda drenando tua energia e portanto, fechá-las seja um caminho mais inteligente. E eu vi o Snow fazendo muito isso, né, recentemente, principalmente nesse último ano. E eu não sei se você foi motivado por alguma coisa assim, Snow, se você foi realmente encontrando os pratos que você queria continuar rodando, foi diminuindo o número de pratos e foi começando a deixar as abas que realmente tinham a ver com a tua nova energia. Foi isso aí que você fez? Foi perspicaz, hein, Gol? Caramba! Mas eu gostei da pergunta. Eu acho que um pouco disso é a história da minha vida, né? É um misto de um certo inconformismo com uma vontade e uma sensação real ou não que eu daria conta de que eu seria capaz de fazer as coisas, as transformações que eu fiz, né? Acho que sempre foi uma tônica da minha vida. Acho que de tentar o semi-impossível, assim. E, de novo, nem sempre deu certo, mas valeu tentar. Mas eu acho que nos últimos anos, junto com essa energia, junto com essa ideia, de fato, eu acho que tem a ver com a nossa amizade também, o quanto essa ideia de entender mais sobre energia, sobre a minha energia, sobre o que me energiza, sobre o que me desenergiza, como limpar o meio de campo, quais são as pessoas, energias e histórias e narrativas que eu quero perto de mim. Isso virou um tema muito central na minha vida nos últimos tempos. E eu acho que nesse último ano eu percebi que por mais que eu tivesse feito movimentos muito brutais de transformações na minha vida, eu de alguma forma ainda estava no meio do caminho. E talvez ainda falte os passos finais
para essa transformação absoluta, só que enquanto você não dá esse passo final, você fica no meio do caminho dessa transformação, né? Que, como eu comentava com o Bi esses dias, talvez seja o pior lugar para estar, né? Que é quando você não está em lugar nenhum. E eu passei por muitos momentos nesse lugar. E eu acho que ele é um lugar que todo mundo que se propõe a se transformar e a mudar e limpar esse meio de campo para iniciar do zero alguma outra história, né? Seja em qual for a dimensão da vida ou em todas, você passa por ele, né? Snow, te ouvindo, me veio uma vontade muito grande de fazer uma pergunta. Qual é o teu maior medo? Cara, qual é o meu maior medo? Talvez o meu maior medo fosse viver uma vida preso às verdades dos outros. Muito bom. Mas eu acho que isso já não é mais uma realidade para mim. Então, eu acho que hoje o meu maior medo seja não fazer um bom uso desse lugar que eu tô agora. Sabe? Sim, sem dúvida. É não viver um potencial real das possibilidades da vida que eu acho que de alguma forma eu lutei para conquistar e talvez entregar isso seja talvez meu maior medo. Agora eu queria devolver a pergunta para vocês, né? Você, Gô, qual é o seu maior medo? Eu acho que para mim, hoje é muito simples. É acabar a areia da ampulheta e eu voltar para o mesmo lugar da fila ou mais atrás. Ou seja, ter a sensação de que não saí muito do lugar, que eu não compreendi muita coisa. Ou que poderia ter compreendido mais, enfim. É uma sensação que sempre me ronda. Estou fazendo o melhor uso do meu tempo, poderia estar me aprofundando mais, até que a pergunta que eu fiz para o Snow vai um pouco nesse sentido, né? Porque, na verdade, tem muita história da gente escolher as abas que a gente abre e fecha e tem muita história da gente usar qualquer aba para fazer a mesma coisa, né? Como se qualquer um daqueles... Mas, óbvio que tem uma coisa aí que eu vi hoje o Snow mostrando para a gente essa pequena picardia elefantina que ele vem preparando aí, que não podemos divulgar ainda. E eu imagino que ele nos disse que ficou 6 horas, 5 horas fazendo aquilo. Cara, é um estado de flow absoluto, né? Fazendo uma coisa que você gosta, completamente energizado, não vê o tempo passar. Isso aí, obviamente, por mais que, enfim, não tenha um propósito, no sentido do propósito que você se referiu aí, dos médicos, etc., cara, eu acho ainda assim um propósito hiperdigno e de muita validade, porque cara, qualquer passo que você dá para se conhecer mais e ficar mais perto da tua verdade, eu acho que é a melhor forma de você impactar o mundo. Pode ser que não seja necessariamente fazendo grandes cirurgias, mas talvez fazendo grandes cirurgias em você. Acho bacana isso que você falou. Você sabe que quando eu te conheci anos atrás, eu te via muito como um homem de ação. E me chama bastante atenção ver o quanto você tem se transformado num estudioso. É impressionante para mim o quanto que a tua atitude principal em relação a todas as coisas que você considera importantes é você estar estudando elas. Então, a tua descrição do teu maior medo, para mim, encaixa muito bem, porque às vezes você me impacta como alguém que a qualquer momento pode ter uma prova final. E você está constantemente checando as suas anotações, lendo as suas apostilas. E aí me vem também a fantasia de te perguntar o seguinte: se você pudesse encontrar num espaço mágico o Larry Go aos 20 anos de idade, e você
pudesse dizer para ele, meu filho, estuda isso, isso e mais aquilo, o que você diria para ele estudar? Olha, eu até essa dinâmica da viagem ao tempo com os nossos eus futuros e passados é uma coisa com a qual eu já flertei bastante, mas eu tenho muita, de verdade, hoje eu tenho muita clareza da validade da experiência do eu de 20 anos, com todas as suas imbecilidades e toda a sua ignorância, e de como isso foi importante para eu chegar aqui onde eu estou hoje. Então, eu acho que eu não sei se eu diria para ele estudar alguma coisa, mas eu acho que talvez eu diria para ele talvez observar alguma coisa a mais. Mas não sei se estudar é a palavra, não. Eu acho que essas coisas que a gente tem contato, elas precisam ter um certo respaldo da experiência que você viveu para que elas possam ter um impacto. Então, o que eu leio hoje, o que eu estudo hoje, acho que funciona para mim hoje. Eu acho que para aquele cara de 20 anos, ele ia achar aquilo uma grande imbecilidade, provavelmente ia jogar o livro na parede, falar que tem um louco que entregou alguma coisa para ele, e talvez saísse pior do que saiu. Xingasse você. Com certeza. Então, eu não sei, eu não acho que eu tenho um certo carinho por este pequeno imbecil de 20 anos. Mas isso que você está também sugerindo também me aponta para uma reflexão legal. Se a vida realmente rica não é uma vida onde a nossa versão de 20 anos não consegue nem sequer se dar bem com a nossa versão de décadas depois. Talvez isso seja... Mas isso eu acho que eu já falei muitas vezes, né? Eu realmente, isso eu não tenho dúvida. Eu de 20 anos, me escutando hoje, eu hoje seria motivo de chacota absoluta para o eu de 20 anos. Né? Não tem nenhuma dúvida. É o cara que. Mas eu acho que esse processo de você passar pelo Darth Vader e outros lugares mais escuros, ou não sei se escuros é a palavra, mas diferentes do que é hoje, essas experiências acho que são hiper relevantes para você dar valor ao que você está vivendo hoje, enfim, ter essas referências, os lugares da sombra que a gente discutiu tanto outro dia também, que é um tema interessante também, nas coisas que, enfim, não precisamos entrar nisso agora, mas eu acho que eu dou muito valor a essas experiências todas que em retrospectiva a gente acha que são obviamente, em termos de consciência, muito aquém do que a gente gostaria, mas eu acho extremamente pertinentes para a formação de quem está aí hoje. Não que o que está aí hoje seja grande coisa, mas pelo menos tem uma referência de consciência diferente. Sim. Entendeu? É uma vida vivida também, né? Opa. Por isso que eu acho que há esperança para a humanidade, porque se eu cheguei até aqui e ainda estou vivo e lendo alguma coisa, há esperança para a humanidade. Pois é, mas e o quanto que a nossa identidade, ou o que quer que a gente considere próximo disso, é inseparável da nossa história. E a nossa história é movimento, e a nossa história é tudo que ou a gente fez ou as circunstâncias foram provocando em nós. Então, é aquela coisa, ninguém aqui é uma foto, nós somos filmes. E a gente pode, com a nossa consciência, até fazer algumas pausas, mas essencialmente a vocação do filme é um movimento. A gente pode fazer andar para trás, andar para frente, acelerar e tal, mas é um filme. E o seu medo? Exatamente. Você não dividiu conosco o seu Não, o meu, eu acho que eu não tenho o privilégio do Snow de ter o grande medo atrás de mim. Eu acho que o meu grande medo está na minha frente. Acho que o meu grande medo é o medo de perder a capacidade de fazer descobertas. Eu acho que o meu grande medo é um dia olhar e dizer: eu não tenho uma visão nova sobre nada há muito tempo.
essa possibilidade, eu acho que é a que mais me apavora. Eu tenho muito apego. Se eu tenho apego a alguma coisa, é esse processo de E é claro que todo medo está diretamente relacionado com um apego, e está relacionado com maior apego. Então, né? É interessante, porque no fim os nossos 3 medos estão totalmente ligados, né? Claro. Por isso a gente conversa. Os 3 medos são basicamente o mesmo, né? Variantes. Variantes da mesma cepa. Quando a gente pensa nisso, talvez valha a pena chegar à conclusão de que os nossos medos são o nosso maior presente, porque eles se tornam um combustível que, pelo menos no nível da personalidade, colocam a gente sempre disponível para gastar energia numa mesma direção. E, portanto, a gente nunca cansa. Sem medo nenhum, talvez a preguiça se imponha. Eu sei lá, toda vez que eu imagino os deuses do Olimpo, imortais e com todos aqueles poderes, eu imagino um bando de gente muito entediada, tendo que ficar inventando truques infantis para não morrer de tédio. A gente está falando desse medo que talvez seja um medo mais profundo e mais, talvez, filosófico e espiritual. E ao longo das nossas conversas, Bi, a gente conversou muito sobre os pequenos medos, né? Você sempre falou uma frase para mim, eu já devo ter repetido para umas 200 mil pessoas ao longo da vida: aonde o nosso medo está é para onde a gente deve ir, né? E, obviamente, a gente está falando de um outro tipo de medo aqui, mas eu lembrei disso e eu achei que era válido falar disso. Você sabe, eu tenho a impressão, primeiro, essa frase não é minha, tá? Eu imaginei. Se é para dar o crédito correto, esse crédito é ao Jung. Isso eu aprendi com ele. Jung que dizia, se você quer saber para onde você tem que ir, vai na direção do seu maior medo. É isso que vai te levar à tua vida mais interessante e à tua maior possibilidade de crescimento. Agora, o que me parece é que nós estamos fazendo exatamente isso. Na medida em que nós testamos os limites daquilo que nos dá medo, nós estamos justamente indo na direção do medo. A gente não ignora ele, a gente está indo nessa direção. Então, acho que estamos indo bem por aí. Agora, sempre eu fico com uma sensação que nós falamos de um monte de coisas, mas nós nunca tocamos naquilo que realmente, quando eu olho para nós 3, nos define, sabiam? Cabem, cara. Sei lá. Você tá com alguma coisa no fogo? Você está precisando terminar o episódio antes? Não. Simplesmente foi o que me ocorreu dizer agora, olhando para nós 3. Caramba! Porque eu até saí da sala. Sabe o que me chama a atenção? Na vida real, vamos falar assim, o que é mais marcante em nós 3, para qualquer coisa, para qualquer pessoa que nos conheça um pouco, sabe o que é? E isso, independente se isso vai aparecer na gravação final ou não, é o quanto que nós nos dedicamos às pessoas que a gente gosta. O quanto que nós somos 3 pessoas muito afetivas. Ouvindo a gente falar, não que nós somos filósofos, pesquisadores, teóricos, é muito engraçado, porque não é isso que nós somos. Nós dedicamos 80% ou 90% da nossa energia, do nosso tempo, às pessoas, em especial às pessoas que a gente ama. E o resto a gente dedica às ideias. Estou mentindo? Eu acho que não. Confesso que eu estou querendo ganhar um pouco mais, ir para uns 12% aí, viu, Gui? Não é verdade?
É, eu acho que isso é um pouco do que eu estava discutindo hoje cedo, né? Porque estava até tentando entender se isso é algum tipo de vício nosso, porque é impressionante que é uma... Mas eu acho que isso é um pouco de prestar atenção nas coisas, né? Prestar atenção nas pessoas e ter curiosidade de entender se tem alguma coisa que a gente viveu ou vive que pode, de certa forma, servir de exemplo. A gente já acho que já buscou formas diferentes de chegar nas pessoas e eu hoje acho que realmente a mais real é tentar ir muitas vezes pelo que você viveu ali ou da tua experiência, dividir isso um pouco e enfim. Porque as soluções, as respostas, desse lugar a gente certamente não vai conseguir ultrapassar as nossas lentes de, de padrões e programações, né? Agora, do lugar da experiência direta, tal, eu acho que isso aí é uma referência boa e prestando atenção no outro, né? E identificando coisas que a gente já viveu ou que já passou e de fora realmente é muito mais simples. E você, embora veterinário, faz isso o dia inteiro. Eu acho que isso aí, eu acho que isso é um trabalho permanente mesmo, porque é uma coisa que a gente gosta. Veterinário. Essa é boa. Fiquei pensando. Hoje mesmo, fazendo a conta. É quase obsceno falar isso, mas eu acho que eu sou veterinário, eu fiz a conta há 34 anos. Mais um ano já dá para se aposentar, né? Talvez seja até mandatório. Bom, eu não sei, mas você está levando em conta, e você está aqui, obviamente, escondendo um pedaço relevante do seu passado, que você confidenciou para mim esses dias. Você sabe, Snow, que o Pi já foi um funcionário da IBM? Vai. Eu Eu não fui não sabia. Eu nunca tive um olerite. Eu fui prestador de serviços. Tá, Não é IBM Computadores? IBM do Brasil, sim. IBM Brasil. Fato. Caramba! Isso Olha é só para só. mostrar o espectro de atuação de Larry B. Ele transita com bastante facilidade do extremo das exatas às mais profundas águas das humanas. Eu, Isto é quem está na outra ponta dessa mesa, né? É com isso que nós Exato. estamos lidando aqui num É o debate. Elon Musk brasileiro. Imagina. Eu acho Tudo que vai ser. Eu queria fazer esse conto para juntar, para falar do Inspiration 4, porque eu não sei se vocês viram aquilo, Não, ok. que é esse eu negócio. assisti o trailer e comecei a assistir um pedacinho ontem. Qual que é o título em português? Está na Netflix, né? Está na Netflix. Eu não sei, eu até demorei para encontrar na Netflix. Chama Countdown. É uma Contagem boa regressiva. deve ser contagem regressiva e Inspiration 4, né? Que é essa série que eles fizeram contando as 4 pessoas que amanhã vão embarcar para ficar 3 dias em órbita. São os primeiros Uau. não astronautas. E é tudo muito interessante porque assim, você vê a abrangência da capacidade do que os caras realmente, do que os americanos conseguem construir quando eles estão vibrando na luz deles, né? É muito impressionante. É muito, muito, muito impressionante. Mas vocês não têm uma sensação meio de canto do cisne nessa história toda? Ou é só uma fantasia da minha cabeça? Porque eu tenho uma nítida sensação de que tem uma grande virada de corrente, que a gente está prestes a ver a história mudar de rumo, alguma coisa desse tipo. Eu não estou querendo ser catastrofista, não. Eu só estou falando mesmo de uma virada de capítulo. Me parece que eu não estou conseguindo mais, como quando eu era moleque, imaginar uma continuidade otimista desse mito americano por mais algumas décadas. O que você sente? Eu acho que você sabe bem o que eu sinto já. Né? Não precisa dividir mais uma vez. Entendo que você não queira, você não está só falando da América, mas do mundo. Não. Eu acho que a gente está na beira
de uma mudança grande. E eu, de verdade, não sei se essa é uma mudança... Talvez ela seja significativa e dolorida, mas eu acho que a gente vai para um lugar melhor. Porque, para mim, ficou bem claro que, como humanidade, por mais que a gente tenha o acesso ao material, não tem ninguém feliz no mundo, né? Que isso, por si só, já é uma força de mudança muito brutal. Eu tenho a impressão que a mudança que vem é uma mudança que, inclusive, nós tentamos acenar para ela desde o começo das nossas conversas. É importante lembrar agora que nós estamos nessa nova temporada, que é temporado, que é com o passado, com o futuro em suspenso e o passado cada vez mais distante. Eu acho que é muito importante a gente falar de como o futuro vai mudar de lugar. Essa é uma convicção muito latejante que eu tenho. E eu acho que vocês compartilham comigo. Nós vivemos muito tempo dentro de um mito de que a redenção e a salvação viriam do futuro. Esse mito é um mito capitalista, mas essa é a versão já materialista daquilo que é um mito original judaico-cristão, de quando o universo judaico-cristão inventou o tempo linear que acaba numa redenção e num final feliz para os bons e num final infeliz para os ruins. Sendo que antes disso, nós todos vivíamos num tempo circular, num tempo cíclico. Eu, que sou um cara muito ligado em astrologia, astrologia é uma grande geometria e um grande relógio do tempo cíclico. Tudo são ciclos ali. Então, tem grandes momentos e pequenos momentos. Momentos de luz, momentos de sombra. E tudo do tempo se manifesta assim. Agora, o tempo linear... Eclesiastes 3 na Bíblia. Muito bem. Só que aí é que está, o tempo bíblico com o Messias, o tempo que acaba num fim dos tempos, num juízo final, e isso foi transportado totalmente para a nossa atividade material, econômica, para o capitalismo, e essa ideia que nós temos de que o que tem mais valor é aquilo que potencialmente vai dar mais lucro no futuro. E claro que o mito para nós se traduz no crescimento infinito no tempo. E o crescimento infinito no tempo é uma estupidez. Vamos dizer isso com todas as palavras. Sim. É a mentira que precisa... Nada cresce infinitamente no tempo. Por quê? Porque a nossa riqueza material assim o faria. Por que as empresas assim seriam? Então, nós temos um intervalo histórico em que as coisas realmente progrediram e se expandiram a um custo bastante alto, e agora a gente está encontrando um limite disso. Nosso carro sem freio já encontrou o poste, e claramente nós vamos ter que aprender uma outra modalidade de viver que não depende desse mito de expansão infinita no futuro. A todos os jovens de menos de 30 anos que estão ouvindo isso, porque, como se diz em inglês, tough luck. Quando você tem menos de 30 anos, tudo que você quer ouvir é que o futuro vai ser expansão, 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 expansão. Mas, de fato, isso só foi assim por alguns poucos séculos e já está deixando de ser. Então, me parece que é importante lembrar que o futuro que está suspenso, ele não vai voltar, não desse jeito. E a nossa relação com o futuro precisa ser outra agora. Falei um monte. Eu confesso que tem alguns episódios, se eu não estiver trabalhando a 100% da minha capacidade mental, eu perco um pouco do bi. Hoje eu deveria ter me preparado melhor, talvez tomado um Vivance no meio para frente, assim, uma Ritalina. Pô, foi tão... Não, quando eu fui indo, depois eu fui sentindo meu futuro indo para um lugar diferente, eu voltei, fui levado, transportado. Foi meio místico, assim. Cara, desculpe.
Já te falei que eu acho que eu nasci com maconha na mamadeira, sei lá o que aconteceu comigo. Essas coisas para mim parecem às vezes claras, mas eu acho que é isso. O futuro está suspenso e a gente precisa de um outro futuro. A gente estava falando sobre isso, acho que foi outro dia, né, que a gente se encontrou, e aí eu até falei com você, Snow, eu coloquei ali daquela referência do filme Children of Men, que em português eu vou descobrir aqui o nome daqui a pouco. Enfim, com o Clive Owen e tal, né? E que é um filme que fala basicamente num futuro onde, por alguma razão, que eu não lembro se era química ou se era um Filhos da vírus. Esperança. Filhos da Esperança. As mulheres não podiam ter mais filhos, então, por isso, as pessoas tinham uma sensação muito óbvia, né, de finitude da espécie, e aquilo impactava as pessoas de uma maneira muito negativa, e o governo até providenciava kits de suicídio, não sei se vocês lembram disso, era uma coisa meio que você podia escolher sair antes e tal. E aí eu estava discutindo com o Bi um pouco de que talvez, né, exista aí uma sensação entre os jovens de perceber, talvez até pelo esse volume, como esse volume de informação todo negativo passa por um filtro de um cérebro em desenvolvimento, e como é que isso reflete nessa sensação de finitude, como é que ele percebe o futuro dele passando por essa dinâmica de um cérebro em formação, e como é que ele age a partir disso, né? Então, será que a gente, na medida que a gente estuda pouco o impacto da forma como as notícias chegam para eles, a gente está tornando até uma profecia autorrealizável, né? Essa finitude dessa forma, quase como se não valesse mais, não desse mais tempo de mudar nada. Vocês percebem isso desse jeito, não? Eu percebo, inclusive, já na minha geração, enfim, da geração que está vindo logo depois da minha, e que responde a isso, obviamente, de um outro jeito, mas é difícil falar isso é real, né? Mas o quanto é uma belíssima hipótese, né? Quando você já tem uma geração inteira vindo, assim, não contando com um futuro melhor que o, né? Pensando que o futuro não vai ser melhor que o presente, né? Mas aí que eu pergunto para o Bi, que é um estudante do inconsciente, e como é que é isso, né, para um jovem ali com o cérebro em formação, somente um adolescente que tem ali pouca passagem pelo córtex pré-frontal, ainda trabalha muito mais dentro do sistema mais reativo ali, enfim, não processa a maioria das informações num lugar mais inteligente do cérebro predominantemente. E o cérebro em formação com essa qualidade de filtro que a gente não tem, né? Uma falta de qualidade de filtro para as informações chegarem. Cara, como é que pode ser diferente? Olha, eu não sei se a minha resposta inicial vai ser um pouco mística demais, mas para mim o inconsciente coletivo é uma realidade. E isso significa que um jovem de 10 anos de idade hoje, ele é intrinsecamente diferente, apesar de ter tido pouca experiência, pouca exposição ao mundo, ele é intrinsecamente diferente de um jovem de 10 anos de idade de 50 anos atrás. Eu nem sei explicar exatamente por quê, mas eu tenho nítida impressão de que as pessoas já começam diferentes, já começam de um outro lugar, muito antes de terem tido acesso à experiência. Os próprios bebês são diferentes. E eles parecem já ter de tudo aquilo que está acontecendo, que é o desafio contemporâneo. Então, o que me parece? Sei lá se isso é DNA, inconsciente coletivo, mas eu tenho a impressão de que eles já vêm
essas novas gerações, elas já vêm com uma outra maneira de ler as informações. E que elas recebem todas essas informações e elas dizem, ahá, elas já estão fazendo uma seleção diferente. Em média, esses jovens, eles optam por aquelas informações que fazem sentido para aquele futuro que é o futuro que lhes cabe. Então, nesse exato momento, eu não acho que, se a gente fosse olhar para as informações que tem disponíveis por aí, todas apontam na mesma direção. Muitas apontam numa direção e muitas apontam na direção contrária. Mas os jovens, eles optam, eles selecionam, eles percebem claramente qual é a mensagem que lhes cabe, aquela que faz sentido para eles. E por mais que a gente tenha construído um aparato que fique o tempo todo produzindo sensações de que, vamos lá, vamos fazer, o futuro está muito claro, o futuro é nessa direção. Os jovens, hoje em dia, não estão funcionando assim. Eles percebem com muita clareza a outra mensagem. A mensagem que está presente, por exemplo, na perplexidade dos adultos diante da pandemia. Uhum. Todos os jovens pegaram essa informação com muita clareza. É bem interessante isso. Eles não pegaram a informação, uau, em menos de um ano, as grandes companhias farmacêuticas já produziram vacinas à base de mRNA. Não. A grande mensagem que os jovens pegaram foi: bom, isso podia acontecer a qualquer momento, era quase provável, e, no entanto, todos os adultos foram pegos de calça curta. Isso. E Essa mensagem eles pegaram. meus pais não sabem nada. Né? Ninguém sabe nada. Agora eu vou fazer uma provocação para vocês. Posto isso, a gente tem então agora a possibilidade de ter uma geração que talvez por essa expectativa tão baixa, talvez possa ser a geração mais feliz das últimas gerações? Uou, que afirmação. Sei lá. Ainda é cedo para colocar esse peso. Pensa uma expectativa que ficou baixa, né? Pois é. E também eu acho que não vai para um lugar tão ruim quanto o esperado. Então, talvez o resultado... Olha, pode ser que você tenha razão, mas não conta para eles. Isso estraga tudo. Eu não sei dizer. Eu acho que é cedo para saber, mas uma coisa que eu observo sempre é o quanto que tem uma espécie de oscilação e alternância de gerações. Que essa geração que vai questionar as coisas num nível de profundidade, numa radicalidade que a gente está pouco preparado, isso para mim é claro. Você não acha, Gô? Eles vão questionar tudo num nível... Eu acho que eles percebem que eles têm que questionar, né? E que não tem muita opção e que as informações que predominantemente vinham dos pais hoje vêm de 1000 fontes diferentes. Eles comparam tudo e vê o que faz mais sentido para eles e aquilo passa a ser a verdade. Quanto ao que o Snow falou, eu, quando eu ouço um prognóstico e torço muito para que ele seja verdade, eu gosto, pelo menos, de examinar o que precisa acontecer para que aquele prognóstico faça sentido. E eu não consigo enxergar isso só pelo prisma da baixa expectativa. Porque se a gente fizer uma projeção, então, se é para valor presente, o que a gente imagina de mundo aí, né, do que a gente tem hoje, não tem nem como baixar tanto a expectativa assim. Mas eu acredito que, sim, vem mudanças aí que talvez não sejam ainda mensuráveis. Acho que até por uma questão de ciclo, como o Bi fala sempre, eu acho que a gente tem um ciclo como humanidade também, que precisa, como tudo, passar por uma reciclagem.
Uhum. E eu não acredito que a gente hoje tenha momentos de consciência individual de mudança com a simultaneidade necessária para que a gente mude como espécie sem nenhum fator exógeno acontecendo. Uhum. Se você pensar no seu dia, no meu dia e do Bi, com ainda alguma atenção à consciência e o tempo que a gente passa realmente pensando em como mudar, e imaginar isso, o quanto realmente isso impacta o nosso dia, quanto do dia usado para isso, né? Claro que o Bi tem um trabalho muito mais direto com a consciência e o trabalho diário, mas eu digo quanto que a gente, em termos de mudança de mundo, tal, a gente usa no nosso dia realmente ativamente fazendo isso nas pequenas coisas, né? Seja apagando a luz, ou seja, não usando uma garrafa de plástico. Quer dizer, então, passando isso para um plano maior, eu não vejo como, dentro dessa pegada, dessa velocidade de consciência, a gente consiga fazer grandes mudanças, né? Há tempo de que essa geração consiga ter essa alegria que você falou. Mas eu acredito muito, sim, que, como aconteceu agora, de uma maneira, talvez não, a gente não tenha ideia da dimensão exata desse impacto, porque a gente está assistindo, eu acho que uma camada muito superficial das mudanças que vão acontecer em função do que foi a pandemia, sejam elas sociais, geopolíticas e até psicológicas, fundamentalmente, né? E como isso realmente vai trabalhar, vai coexistir no futuro próximo. Eu acredito que sim, vão vir muitas mudanças cíclicas que não vão mudar um pouco do que a gente chamaria da paisagem que aí está, né? do landscape. E aí sim, eu creio muito que quem compreender isso dessa geração vai fazer uso, talvez, da força que eles têm para exigir que as coisas sejam predominantemente dessa nova forma. Até para que a gente sobreviva como espécie. Fiz algum sentido ou divaguei, fui inspirado aqui e divaguei? Olha, estamos todos divagando, mas foi uma linda divagação. Agora, eu só conseguiria complementar o que você falou fazendo uma pequena confissão. É uma confissão meio mística, se vocês quiserem, mas sabe o que eu acrescentaria a tudo isso que nós estamos dizendo? Eu olho para trás, para o nosso passado como humanidade, e eu tenho uma nítida sensação de que nós somos cuidados, protegidos de formas que nós nem sequer desconfiamos. Quando eu penso na sofisticação da astrologia, na geometria, na matemática, nos diálogos de Platão, na música do Bach, nos Louis Armstrong, no Jacob Collier, quando eu penso nos nossos grandes filmes, nos livros que nos marcaram, quando eu lembro de Shakespeare, Dostoiévski, Siddhartha, Jimi Hendrix, bote você a referência que você quiser, eu sempre tenho a sensação de que a gente tem acesso a coisas que não dá para entender exatamente. O ser humano, composto do jeito que todo ser humano é, conseguiu produzir aquilo. Para mim, vem sempre uma sensação de que, em algum momento, a gente se distrai e a gente vira o avatar de quem está realmente fazendo o jogo. E se expressam coisas incrivelmente sublimes, incrivelmente maravilhosas, incompreensíveis até, e que, para mim, me dão sempre uma sensação e um aceno de que, de algum jeito, ainda que nós não tenhamos como entender como, tudo isso vai acabar bem. Que tudo isso, na verdade, é muito mais maravilhoso, sofisticado e que está tudo bem. Ainda que pareça que o mundo vai acabar, que toda barreira de corais vai se extinguir e que os filhos de quem tem filhos jamais vão conhecer
prazer de comer um bom atum, ainda assim, parece que de alguma maneira tudo vai dar certo. Sim. Fica bem. Que bem. Que bem. Caramba, Stanley Kubrick. Você vê no vídeo. If you wanna be my friend, you want us to get along, please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a means you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Told me all throughout history, the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference by withstanding indifference. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile?